Salve, salve, rapaziada. Eu tô um pouco tupido hoje. Tá um pouquinho, mas faz parte, né? A gente trabalha mesmo assim pela paixão pelo esporte, né? Por que Valdemar número 15? 15 já? Número 15. Estamos em 15 programas já. E hoje a gente vai falar da volta do Brasileirão. Tivemos data FIFA, tivemos Liga das Nações, mas tivemos a volta do Campeonato Brasileiro. Embora ele já esteja definido, a gente continua falando dele. A definição só que falta é quem vai pra Libertadores direto. Quem vai cair. Quem vai cair, que eu acho que já Quem tem... que falta cair, né? Porque o Juventude, meu Deus do céu. O Juventude já caiu. Eu acho que o Atlético Goianiense que acabou de demitir mais o treinador. E o Jorginho tá lá, não é culpa minha. Mas aí é culpa dele porque ele tá no Vasco e o Vasco tá na merda. Exatamente. Então a gente pode começar com o amistoso da seleção, né? Que aconteceu aí na terça-feira, 3h30 da tarde. A gente fez live no TikTok. Fizemos 2 lives, assim, transmitido, o pessoal gostou, né? Interagiu bastante. E, cara, o Tite jogou com um time que ele queria, que é aquele time com as linhas mais baixas, que ele falou que é por isso que ele convoca o Pedro, que o Pedro tem uma característica muito forte. Demora a colocar o Pedro. Ele colocou pra jogar o segundo tempo do jogo inteiro, né? Sim, mas só que é o seguinte, o que ficou nítido lá é que o jogo tava resolvido. O Pedro, pra fazer um gol, ia ter que ser daquele jeito, porque a bola, uma bola que sobrou, ele fez o gol. Um gol muito bonito, por sinal. Mas a gente percebeu que a seleção já tava naquele negócio, tipo, no segundo tempo de toque pra lá, toque pra cá, que não atacava muito. E tem, mesmo com o jogador a mais. E tem um fator no amistoso também, que eu acho engraçado que eu tava vendo no comentário, tanto de jornalista como tipo, o Vampeta falando, que ele fala, cara, nessas horas do amistoso, ninguém vai tocar bola porque todo mundo quer fazer gol. Aí eu vejo o pai da imprensa, tipo, olha a cara do fulano quando sai gol do Pedro. Tipo, não... irmão, vão 26 jogadores. O Pedro vai, sabe? Eu acho que dessa convocação, só quem tá arriscado ali é quem? Matheus Cunha, talvez. Firmino não vai. O Firmino nem entrou. Mas ele também Ribeiro também eu acho difícil. Mas assim, porque ele vai levar o filho dele, Felipe Coutinho. Isso que é foda. Mas aí o amistoso é pra isso, é pra teste. Então o Pedro faz o gol, carimba praticamente sua vaga. O Brasil domina a Tunísia, que jogou muito mal. Tipo assim, em relação à Gana, eu achei que Gana deu bem mais trabalho pro Brasil do que a Tunísia. Mas eu acho que tem mais time do que a Tunísia. Tunísia. Sim, a Tunísia bateu muito também. Bateu demais no Brasil. Mas é segundo o amistoso seguido que o Brasil apanha. Ele vai ter que ter cuidado na Copa, porque eu acho que a galera já viu que desestabiliza e o Brasil vai apanhar na Copa. Neymar tomou cartão, no outro amistoso, duas vezes. No outro amistoso, o Casemiro tomou cartão. Então, a gente sabe que em 2018, amarelo no Casemiro fez falta pra caramba na gente contra a Bélgica. O terceiro amarelo no Casemiro foi a desclassificação do Brasil, porque o Fernandinho já não tinha que estar naquela Copa. Eu não gostava muito do Fernandinho, nunca achei ele esse jogador todo. E demonstrou naquele jogo da Bélgica lá, que aquele lance do contra-ataque, qualquer um outro volante ia parar naquela jogada. E eu acho que o Tite usou o esquema, ele foi até mais conservador nesse esquema dele contra a Tunísia do que ele foi contra a Gana. Né, mas ele queria testar algumas coisas, eu acho que o time já tá azeitado. E eu acho que esse time que jogou contra a Tunísia vai ser o que vai ser o titular do primeiro jogo da Copa. Infelizmente, o Tite conseguiu deixar o Vinícius Júnior no banco. O que é uma pena. Pra mim, Vinícius Júnior é titular absoluto dessa seleção. Ele é titular em todas as seleções do mundo. E aí o Tite fica deixando, mas o Tite tem aquela convicção, como a gente gosta de dizer, com certos jogadores que não faz certo sentido. É aquele negócio que tu falou, né? Eu sou convicto com o erro. Exatamente. E aí, não começar com Vinícius Júnior é um erro. Assim, eu acho que o primeiro jogo é Vinícius Júnior, principalmente porque o Vinícius Júnior hoje, com o destaque que ele tem, ele divide até a marcação, é bom pro Neymar. Porque todo mundo vai em cima do Neymar. Quando você tem o Vinícius Júnior, o moleque que fez gol em final de Champions, que tá se destacando, tá incomodando na Europa, você divide a atenção da marcação. Você cria uma preocupação a mais. E com a qualidade que o Brasil tem na frente, isso é excelente pros outros jogadores, porque você permite mais jogadas. Se você abrir o Vinícius Júnior e o Neymar, puxar a bola pro outro lado, você permite que o meio fique livre para jogadores com qualidade, e a gente tem jogadores de qualidade para finalizar, não necessariamente só centroavantes. Então, essa divisão da atenção na marcação pode ser a arma do Brasil. Eu espero que o Tite enxergue isso, porque vai ser muito ruim. Imagina, qualquer zaga ver o Neymar e o Vinícius Júnior na frente deles. Mas aí ela fica mais tranquila quando vê o Richarlison, né? Não, ele é bom, pô. E aí, teve um questionamento até no vídeo, porque assim, a gente tem todas as redes sociais, a gente está inserido, né? E esse corte depois a gente pode até fazer no futuro pra quem fez esse comentário. Que o cara pergunta pra gente fazer um vídeo analisando Antony ou Rafinha pra ser titular da seleção brasileira. Sim. E eu acho que o Tite já deixou nítido quem é o titular dele. Ele não vai mudar esse titular dele ali na ponta direita. Vai ser o Rafinha. Mas eu queria destacar que o Antony vem subindo de
de patamar nas últimas temporadas muito grande, de uma maneira muito forte, né? Ele saiu do Ajax com a maior venda da história do clube, foi pro Manchester United, chegou fazendo gol. Mas a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado com ele pra saber como é que ele vai se comportar na Inglaterra. Eu acho que se ele tivesse saído antes, talvez, porque o Rafinha já tá meio que mais estabelecido no Barcelona, embora também tenha sido uma transação recente. Se o Antony vem na primeira janela, tá jogando um pouco mais, talvez ele tivesse mais essa dúvida. Hoje o Rafinha é um jogador mais estabelecido no clube que ele tá do que o Antony. E o Rafinha, ele jogou 2 anos seguidos na Inglaterra de alto nível, como jogador fundamental no Leeds. Óbvio que é um time de menor expressão, mas o Leeds fez 2 campanhas muito boas com o Rafinha. E agora ele vai ter, a gente até comentei no início que nos vídeos aqui nossos, que quando começou a Premier League, eu queria ver como que o Leeds ia se comportar sem o Rafinha. Eu acho que ele vai ter uma dor de cabeça muito grande, porque o Rafinha ele é fundamental, né? Era fundamental naquele time do Leeds. Sim, sem dúvida alguma. E aí, eu vou votar que Rafinha, pra mim, era meu titular também. Eu acho que o Antony na seleção, até nesses 2 últimos amistosos, não entrou muito bem. Mas acho que ele se dedica, ele é uma boa peça de reposição. Ele é aquele reserva que ele entra com a ambição de ser titular. Ele não entra sabendo que ele só é uma peça de reposição. E o Rafinha já fez 2 gols, né? Agora contra a Tunísia. Então, um de cabeça, inclusive, o lançamento do Casemiro. E o segundo que o Richarlison ajeita pra ele. E ele finaliza até no canto do goleiro. A bola, o goleiro desvia, mas a bola pega na zaga desvia, a bola pega na trave. Então, eu acho que o Rafinha tem muito mais poder de definição, poder de individual. O Antony tem só uma coisa diferente do Rafinha. O drible inútil. Aquele drible que ele rola. Aquele drible é inútil. Não faz sentido nenhum aqui. Mas ele meteu um drible legal na Tunísia ali. O... Forçou um pouco depois, ele perdeu a bola, mas não tem aquele que a gente chama de 360 do Zidane? Sim. Que o Zidane gira e tal. Esse é o 360 inútil. Justo. E aí o Brasil jogou muito bem, foi 2 do Rafinha, né? Um do Neymar de pênalti. O Richarlison fez um. Tem um pombo ali, ó. Só de falar ele sempre tá presente quando a gente fala do Richarlison. Sempre tem um pombo ali fora quando a gente fala do Richarlison, é incrível isso. E o outro foi do Pedro. Sim. 5-1. O Brasil ainda pegou um gol de bola parada, que pra mim é uma deficiência quando o Thiago Silva joga. E sempre vai ser. O Thiago Silva, pra mim, não tem mais condições de jogar uma Copa do Mundo. Ele não deveria estar nessa convocação. Poderia estar, mas não como titular. Talvez ele fosse o que o Miranda foi na última, né? Então, tu é favorável a Militão e Marquinhos titular. Marquinhos. Concordo. Acho uma zaga melhor que o Thiago Silva. Eu levaria ele pra Copa, mas como tu falou, como reserva. Não sei se titular. Porque ele é uma figura importante ali pro elenco importante e tal. Pra chorar. Também. Porque ele não quer saber quem morreu, ele quer saber de chorar. Ele é uma carpideira. Mas ele não tem estrutura emocional. Mas o Brasil, ele tá melhor coletivamente pra mim do que nas últimas Copas. Tá, com certeza, e também ele tem mais opções. Quando tu pensa na última Copa, ele só tinha 2 opções, assim, que uma era o Douglas Costa e outra era o Firmino. Sim. Né? E aí o Renato Augusto não era titular porque ele tava bichado e entrou no segundo tempo, né? Mas as 2 opções só que ele tinha de muito boas, assim, era Douglas Costa e Firmino. Sendo que o Firmino, ele foi cabeça dura. Podia ter colocado já desde o 3º jogo, eu sempre defendo isso. E o Douglas Costa foi bichado pra Copa. Uma galera foi bichada pra essa Copa. O Fred foi bichado pra essa Copa, o Tyson. Douglas Costa, Tyson. Agora tu pensa assim, porra, o Brasil vai olhar pro banco, aí vê Tyson. Quem vai resolver aonde, Tyson? Na verdade, tu olha pro banco pra ficar desesperado, né? E agora? Agora não, agora ele vai ter Pedro, Gabriel Jesus, Richarlison, quem ele definia de titular, né? Aí vai ter Rodrigo, vai ter Antony. Aí provavelmente Vinícius Júnior vindo do banco, né? Então ele tem mais opções, assim, bem melhores do que a última Copa. Como provavelmente ele vai levar o Coutinho? Coutinho. Sim. Entendeu? O Coutinho... Eu acho que a galera se preocupa tanto com o Daniel Alves, eu acho que o Daniel Alves não vai mais. Teve aquele lance da lesão, né? Essa questão, né, que o Pumas anunciou que ele tinha sofrido uma lesão de rompimento do ligamento do joelho direito. Aí ele falou, não. Não tive nada, tá tudo certo. Foi só o choque normal ali. E aí, tipo, a gente vê o desespero do cara, só que ele vai ter que ser avaliado, né? Porque ele pode ter tido alguma coisa, ele fala, não quero cirurgia, pra ver se ele vai pra Copa. Mas eu vou te falar que tem muita coisa errada nisso aí. Que vamos lá, ligamento é uma coisa muito séria pra um clube divulgar sem nada. O que pode mostrar, talvez, o amadorismo do Pumas, ou
o Daniel Alves está querendo forçar uma saída. O Pumas jogou um vez, porque ligamento é pro resto da temporada. Só que aí, ninguém parou pra pensar, porque no Pumas não devem ter essa visão que aqui a imprensa tenta forçar, de que o Daniel Alves pode ir pra uma Copa do Mundo. Não pode, gente. E aí olha, agora tá esse disse, não disse. O Daniel Alves, esse jogo que ele não vai jogar agora aqui, já é o último na temporada dele pelo Pumas. Porque o Pumas não vai se classificar entre os 8. Ou seja, ele não joga mais daqui pra Copa. Ou seja, pra quem se desespera de pensar na possibilidade dele na Copa, como eu. Hoje eu até compartilhei uma arte do 365 que mostra as 4 opções de lateral direito da Inglaterra. Sim. Trippier, Reece James, Alexander-Arnold e Kyle Walker. E o Brasil com o Danilo. Só. Pensando no Daniel Alves. E ainda assim vai mais longe que a Inglaterra na Copa. Porque o que a gente falou, a Inglaterra gosta de se complicar. Não, o problema na Inglaterra ele é só um. Só é um. Southgate. Treinador. A Inglaterra também escolhe cada treinador que eu vou te contar. Tem esse treinador, né? não tem outro. Meu Deus do céu. Não tem outro. O problema da Inglaterra é literalmente esse. A Inglaterra poderia muito bem jogar aquele antigo esquema 4-4-2, que era o clássico, né? E ela resolvia muitos problemas. Botava Harry Kane mais um pra jogar de falso. Não podia fazer o Sterling de segundo atacante. Sim. E aí abria, saca, sei lá, Grealish na esquerda, o Foden. Deixava os 2 volantão, Calvin Phillips e Declan Rice. E a zaga sem o Maguire. O Maguire aí, não... o que eu acho incrível da Inglaterra é o seguinte. O Tomori fez uma temporada brilhante no Milan na passada. O Tomori é inglês, jogando na Série A italiana. Ele fez uma temporada brilhante pelo Milan. E ele não foi nem usado. O Alexander-Arnold é o melhor lateral direito do planeta. Não é chamado. Ele é chamado, mas no jogo ele não entra. Mas, cara, não faz sentido nenhum, né? E aí ele usa o Trippier às vezes de lateral esquerdo e bota o Luke Shaw, que é o Roberto Carlos gordo, inglês, de titular. E o Arnold não joga, não tem como. Tipo, o Arnold fala, mas ele briga com o Walker, é muito forte, pode brigar com o Walker. Mas não tem como ele não ser utilizado. É verdade. Porque ele fala, o Reece James também é um monstro. Eu falei, mas o Arnold é melhor. Tecnicamente melhor, bate falta melhor. Aí ele é muito melhor em tudo do que o Reece James. Então o Walker eu não posso dizer que fisicamente e defensivamente ele seja melhor que o Arnold. Mas enfim. E aí eu acho que o Brasil chega forte para essa Copa, vai chegar como um dos favoritos. A gente fez o nosso tier list da Copa do Mundo, né, no último vídeo, penúltimo vídeo, né? E a gente definiu assim com o Brasil campeão, mas eu não queria botar muito não, mas a gente deixei. Porque pra mim eu acho que um dos favoritos ainda é a Argentina e França também, junto com o Brasil. É um desses 3 que vai ganhar, não tem como tu dizer assim, esse vai ganhar. A França, ela tem isso complicado, a gente pode puxar um pouco pra Liga das Nações, mas... Que a gente vai começar a falar agora da Liga das Nações? Mas o que eu queria falar, e eu acho que é uma análise também boa, que é, a Liga das Nações não é uma prioridade no ano de Copa do Mundo. A Liga das Nações serve quase, exatamente, quase como um amistoso internacional, óbvio que tem um peso, tanto que a gente percebe que as seleções que avançam na Liga das Nações são seleções que têm algo a provar. Que a gente tem aqui nessa Croácia, Espanha, Itália e Holanda. Itália que tá fora da Copa. E os caras reclamando que o McDonald's não botou o sanduíche da Itália. Pô, é foda, porque é o melhor. É gostoso, né, cara? Só que, 2 anos, quase 8 anos já sem esse sanduíche. Qual que entrou no lugar da Itália? Não sei. Eu também não sei. Mas a gente tem a Croácia, que sempre quer se provar, né? Ela sempre é uma seleção de segunda divisão da Europa. A Espanha, que tá com o elenco mais fraco, a gente já discutiu aqui talvez o elenco mais fraco das últimas Copas da Espanha, a Itália fora da Copa, e a gente tem a Holanda, que a Holanda ela é uma seleção forte, uma seleção que tá estruturada, só que ela quer se reerguer. Só que eu acho que é o melhor elenco das últimas Copas. Da Holanda? É. Pode ser, mas ele tá mais organizado. Aquele elenco que chegou numa semifinal, não, ou foi semifinal, né? Semifinal foi em 2014. Pois aí, em 2018... Vamos lá, 2010 vice-campeã, 2014 terceiro lugar. E que ganhou no Brasil, inclusive. Ganhou do Brasil, sim, também. A gente tomou um banho. Todo mundo esquece porque teve 7-1. 18, eu acho que foi oitavas ou quartas. Foi por aí, eu não lembro em qual lugar a Holanda parou no oitavas. Mas aí, assim, naquela Holanda era o Robin, Schneider e só. Sim. Van Persie, né?
E eu acho que esse elenco hoje da Holanda ele tem mais peças no conjunto, assim. Então vem uma zaga firme e muito boa, que antes não tinha essa zaga muito boa. Sim. Mas aí tem o aparecimento de Van Dijk da Elite. Eu acho que resolve muito bem a zaga da Holanda. A lateral direito é o Dumfries, que é o do Inter de Milão. E tem o Blind, que eu acho que ainda vai jogar de lateral esquerdo esse ano na Holanda. Aí no meio, o Wijnaldum não sabe se vai, né? Porque chegou na Roma e se bateu. Mas tem De Jong. Não é o De Jong maluco que dá... É o outro De Jong. É outro De Jong, né? Que é já um jogador que... Muito bom. E tem um moleque novo também que tava no Ajax e tá no Bayern de Munique, que é o Gravenberch. Então eu acho que a Holanda tem um time bem melhor do que, tipo, falando de conjunto, né? Tem o Berghuis, tem o Depay na frente. Enfim, eu acho que é um elenco bem melhor do que os últimos. Agora a gente pode dar uma apanhada geral, assim, como ficou, né? Final da Liga das Nações. Quem passou foram as seleções que a gente falou, ainda vai ter um sorteio, né? Quem passou foi só quem fica em primeiro, né? Exato, primeiro de cada grupo. E aí no grupo 1, a Croácia ficou na frente de Dinamarca, França e Áustria. A Áustria que fica em último e cai de divisão, vai pra Liga B, né? Sim. É isso, né? Liga A, Liga B. E aí a Croácia vai pra jogar a semifinal e a França fica em terceiro. Fez 5 pontos apenas em 6 jogos. Sim. E perdeu pra Dinamarca mais uma vez. Inclusive eu vi uma análise, queria até trazer pra ti, que eu não tinha parado pra pensar, que existe um desequilíbrio de vestiário na França, que a gente pensa, né, na França, campeã do mundo e tal, mas um desequilíbrio que em teoria deveria ser bom, que é o Benzema volta pra seleção. Ele tinha sido afastado depois daquele escândalo, né, que sacanearam com o colega, fizeram chantagem, um negócio criminoso. E aí ele, que na época era caneludo, foi cortado, hoje que ele virou craque, foi chamado de novo, e ele muda a dinâmica de jogador ali dentro, porque pro francês, o Mbappé tá se criando com essa visão de mimado, e o Benzema é o craque que representa a França fora do país. Na verdade, o Mbappé reclama, até com o jogo do Paris Saint-Germain, que ele só sabe jogar se tiver um 9 de referência. E no caso, o Paris Saint-Germain não joga com o 9 de referência. Teoricamente é ele o jogador centralizado de referência. Ele se incomoda com essa posição. Sim. Agora vá se fuder, Mbappé. E aí no grupo 2, Espanha, Portugal, Suíça e República Tcheca. No finalzinho a Espanha ganha de Portugal e passa de fase e deixa Portugal de fora. E a República Tcheca cai para Liga B. E foi um jogo... mais um jogo do Cristiano Ronaldo ruim. Sim. Que, assim, no início da temporada eu falei que o Cristiano Ronaldo já deveria pensar em ligas alternativas para trabalhar o seu comercial. E aí eu fui bastante criticado no vídeo, né? Foi mesmo? Fui muito criticado, que tu não sabe nada de futebol. Eu acho que já tá na hora do Cristiano Ronaldo. São 12 jogos e 1 gol. E o Messi 12 jogos e 10 gols. Eu acho que já tá na hora do Cristiano Ronaldo parar e pensar para a carreira dele outras alternativas. Ou ele define logo que ele vai ser já um jogador que vai ficar mais centralizado, mas esse negócio de querer ir daí pro lado e fazer as jogadas ele tem que esquecer, porque ele tem uma estatura boa, ele vai poder fazer centroavante. Sim. Vai poder fazer um falso 9. Por mais que ele não queira isso, que ele queira participar mais do jogo, mas assim, talvez ele não consiga mais participar da dinâmica do jogo, né? Não com a mesma ou possa até participar, mas diminuindo a intensidade. A questão é que ele é um cara muito competitivo e é muito difícil para um cara competitivo aceitar, né? Então, acho que se ele tiver algum amigo próximo, uma família, chegar, ó, acho que tem que diminuir esse ritmo, porque ou é diminuir o ritmo ou não vai dar certo. E aí a Espanha passa, deixa Portugal de fora com Suíça e República Tcheca cai no grupo 3. Itália passa, só aqui que ela passa, na Copa não passa. Ganhou da Hungria. E teve um jogaço, Inglaterra e Alemanha 3-3, um jogo de reviravoltas, né? Tipo assim, a Alemanha está na frente, a Inglaterra virou. Aí depois a Alemanha virou, a Inglaterra empatou. Sim. Foi um jogo bom de ver, que só não foi bom de ver o Southgate como o treinador da Inglaterra. E o Maguire entregando 2 gols para a Alemanha. Normal. Porque é o Maguire. Normal. Ou seja, se não tivesse o Maguire, tinha sido 3-1. Exatamente. E aí a Itália ganhou a Hungria fora de casa e se classificou em primeiro. O que era a Hungria ali, né, até a última rodada. E a Inglaterra cai pra Liga 2. Fica pra Liga B. Inventou futebol e não sabe jogar. Não tem muita gente aí. E aí no grupo 4 a Holanda passa em primeiro
A Holanda talvez tenha Tá. sido a líder mais dominante mais desses dominante grupos, né? em todos os grupos. 16 A pontos. Bélgica fica em segundo. A Bélgica tinha a possibilidade de ganhar da Holanda e da golear para tentar buscar em saldo de gol para ver se Teria acho que ser uns 5 gols de diferença, né? Algo para assim. ver se ainda conseguia a classificação, mas não deu. Para Redgar perder para a Polônia dentro de casa e também deu adeus. O que eu achei interessante aqui, que é até uma preocupação que o Brasil deve ter, o artilheiro da Liga das Nações É o Mitrovic. é o Mitrovic Da do Sérvia. Porro, da Sérvia, que vai jogar contra o Brasil. A estreia do Brasil na Copa, né? Sim, Brasil e Sérvia, primeiro jogo. Então eu acho que esse é um jogador que o Brasil tem que ficar atento. Muito atento. Sim. Eu acho que ele é um excelente jogador. Já deu trabalho pro Liverpool no primeiro rodada do inglês, que fez 2 gols, mas o Liverpool não conseguiu empatar. E ficou no mesmo número de gols que o Haaland. E os dois já não estão mais, né? Os dois estão eliminados já. Então eles não jogam, não brigam mais por essa artilharia. Mas é um jogador que a gente tem que ter essa preocupação assim pra abertura da Copa do Mundo, que eu acho que vai ser um jogador que vai dar trabalho, até porque ele vai gostar de girar ali em cima do Thiago Silva, que já é fácil. Sim. Passando para o Brasileirão, né? A gente teve a volta do Brasileirão. volta do Brasileirão. Eu sinto falta do Brasileirão, cara. Eu gosto de também ficar vendo sinto, jogo, mas assim. já acabou, né? Já acabou, mas tem algumas coisas interessantes, né? A rodada começa ainda na data FIFA, que a gente tem o São Paulo Goleando, sapecando o Havaí. A gente porque... falou desse jogo, na verdade, no Sim, último sim. vídeo também. Aí a gente tem o Santos metendo 2-0 no Atlético Paranaense com um gol do Luan. Um incrível gol do Luan, cara. O ressurgimento do craque. O Luan não fazia gol desde 2021 pelo Corinthians ainda, cara. E na mesma semana, o Santos notificou o Corinthians que queria devolver. Foi sem custo e ainda assim É. tava muito caro. Sem custo mesmo assim tá muito caro, porque a alimentação que ele consumia, A o eletricidade hotel, do banho, passagem no não avião. valia a pena. Não valia a pena. Mas assim, é aqueles dias em que coisas acontecem, né? O Santos jogando muito mal, todo mundo esperava que o Atlético, mesmo jogando fora de O casa, Atlético. o Atlético fizesse uma ferida ali, e o Santos ganha, o Atlético não faz nada, nem tava se poupando, sabe? A final da Libertadores ainda tem bastante tempo, e aí ele joga uma água fria no Atlético Paranaense. É esse Atlético aí? É esse Atlético aí. E, cara, e assim, o Santos segue ali naquele meio de tabela, mesmo com um time que tá bem longe de ser um time ok, sabe? Ele tá com, assim, é o Soteldo e mais alguém, e o Soteldo nem jogou. É verdade. A gente passa Porque o por- Soteldo tava pra Venezuela, a data FIFA, né? Isso. Venezuela, né? Teve amistoso. E aí a gente tem o Fluminense 4x0. Coitado do Juventude, né, cara? Juventude, Eu acho- assim, eu não lembro nem de uma campanha assim tão ruim, mas eu acho que chegou um time que teve só uma vitória. Não sei se Teve. Foi ano passado. Foi. Foi ano passado, acho que só teve o Lanterna só teve uma vitória no campeonato. E aí o Juventude, o famoso bônus. Tá ali só pra. A gente também teve o Corinthians ganhando do Atlético Goianiense, né, de 2-1, meio que carimbando um pouco do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, sim, é o exemplo que todo mundo tava temendo do Fortaleza, né, do time que sacrificou o brasileiro em prol de uma competição continental. Só que o Atlético Goianiense foi bem longe na competição dele e seguiu ignorando o Campeonato Brasileiro. Só que o Atlético Goianiense é um time muito limitado e agora paga o preço. Provavelmente vai ser rebaixado, tem que fazer uma campanha quase perfeita até o final do Eu campeonato. acho muito pra você. difícil, são 8 pontos, 9 pontos pra sair, são 3 rodadas e faltam 10. Então eu acho 3 rodadas seguidas você tirando ponto de adversário é muito Não dá, difícil. não dá. E torcendo pra quem Até tá em cima porque de ti também não. Curitiba e Ceará são times bem melhores que o Atlético Goianiense. Então eu acho muito difícil assim acontecer isso. E quem se recuperou de fato também foi o Fortaleza, né? O Fortaleza ganhou do Flamengo 3-2 em casa. O Flamengo com o time totalmente, como é que eu posso dizer, recortado, né? Talhado. Everton Cebolinha estava suspenso porque estava expulso. Vidal, Varela e Pulga, seleção chilena. Arrascaeta uruguaia, que se bateu no primeiro jogo, nem Sim. jogou o segundo. Everton Ribeiro, seleção brasileira. Então, Pedro também. Então jogou o Gabigol, que fez os 2 gols do time. O Gabigol jogou bem esse jogo. Jogou. 2 O gols. Gabigol jogou bem esse jogo. A questão é que não tinha, assim... O Flamengo tava com o time reserva do meio pra trás. Titular. Mas do meio o pra trás. problema que a gente tem mostrado do Flamengo não é a questão, porque o time reserva do Flamengo é bom. O problema é que o Flamengo claramente
Já não tá mais jogando brasileiro. E, cara, eu vi uma entre. O Dorival falando que ainda vai. O Dorival quer enganar quem, cara? O Flamengo não tá jogando, isso tá bem claro. Seria mais honesto com a torcida, com o patrocinador, com dizer televisão. O seguinte, olha, falar que não vai, cara. Mais. E aí ele tem que entender também que não tem vaga garantida ainda na Libertadores. Ele tem que ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil pra ter vaga garantida. E não é certeza que o Flamengo vai ganhar. Não dá pra contar com o ovo já ali da galinha sem ela ter posto. Eu vi uma reportagem que era tipo assim, tá perdendo na hora certa. Porque depois não vai poder perder nas Copas, né? Tá, como se tivesse limite de derrota, né? Tipo, é aquela regra do grego, né? Ele quebra o prato que é pra trazer boa sorte. Mas também eu não concordo com o cara dos outros torcedores que falam assim, olha, o Flamengo tá mal, hein? Tem que ter cuidado nas Copas. Eu acho que vira a chavinha. Não, mal não tá, mas porque eu não acho que seja o Flamengo tentando e perdendo. O problema é que o Flamengo não está tentando, e isso me incomoda. Eu acho que se você entra numa competição, em respeito ao seu adversário, aos seus torcedores, você tem que competir. E pra mim piora quando o Dorival diz que tá competindo, que claramente não tá. Então, ou seja honesto, sabe, pare de fingir, ou jogue bola. O Flamengo não tá fazendo isso no Brasileiro. Tá querendo guardar pra Copa do Brasil, tem potencial pra isso, 2 jogos que podem ser muito bons, e pra final única contra o Atlético Paranaense. Mas me incomoda o fato de claramente ter desistido e não ter a coragem de falar isso abertamente. De fato ele já jogou a toalha, já desistiu. Isso é nítido até os jogadores tirando o pé, não indo pra divididas, né? O Davi leva um drible ontem no primeiro gol do Fortaleza, que normalmente ele não... Parecido até com aquele do Soares, aquela caneta do Barcelona, quando ele jogava pelo Chelsea. Só que é o Pedro Rocha, né, meu Soares? Que é melhor que o Soares, né? Verdade. E aí pega um gol assim do... E aí o Pedro Rocha, além de passar Davi Luiz, passa do Léo Pereira como se não tivesse zaga, chuta, enfim. Último gol também no Fortaleza, o Santos rebate a bola pra frente. Bateu pano, né, bicho? Nunca tinha visto o Santos fazer isso. E ele foi pra tentar encaixar, só que foi um chute muito forte. Aquela ali era pra jogar pra fora, pra lateral. Mas ele quis encaixar e soltou no pé do... Não vou lembrar. E foi um resultado muito importante pro Fortaleza. O Fortaleza vai para 34 pontos, ele se distancia bem da zona de rebaixamento, fica 4 pontos. Joga, o Ceará perde pro Curitiba, né, que são 2 times que também estão disputando. O Curitiba vai para 31, o Ceará fica estacionado em 31, só que agora ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E foi outro time que também que sofreu por priorizar a Copa e largar o Brasileiro. Exatamente, e aí tá pagando o preço, e o Ceará caiu um pouco naquela de ficar sacaneando o Fortaleza, esquecer de olhar pra própria casa, e acabou caindo nisso. Agora o Fortaleza está na frente, está numa situação mais confortável, né? E ele perdeu um jogo que é considerado um jogo de 6 pontos, perde pro Curitiba, né? O Curitiba joga ele mais pra baixo, ele poderia ter ido pra 34 pontos também. Então, assim, o Ceará tem que abrir o olho. O Ceará tem que abrir o olho porque dos times que estão brigando lá embaixo, ele é o que tem o menor número de vitórias. E o número de vitórias é o primeiro desempate, né? Sim, e quem tá logo abaixo dele é o Cuiabá, que ganhou do América Mineiro. Que tem 7 vitórias junto com o Avaí também, que tem 28 pontos e tem 7 vitórias. Digamos que o Ceará perca a próxima rodada. E se o Avaí e o Cuiabá ganharem, ele já joga o Ceará pra dentro. Ele joga, na verdade, acho que pra 18ª. Ele não fica nem na boca do Porque por mais que o Avaí tenha 28 e o Ceará 31, o Avaí ganhando vai pra 31, e só quem tem 7 vitórias vai pra 8 e o Ceará estaciona em 6. Sim. Então o Ceará vai ter que ter muito cuidado aí com essa reta final, porque o critério de desempate não tá sendo favorável pra ele, não. E se eu falei que eu não acho que o Flamengo esteja mal porque falta vontade, o que a gente tem aqui no Atlético Mineiro é isso que eu considero um time falta mal. de ambição. O Atlético Mineiro, ele jogou e não fez absolutamente nada contra o Palmeiras. Olha, eu vou discordar um pouco. O Atlético Mineiro jogou muito bem no primeiro tempo. O problema do Atlético Mineiro no primeiro tempo foi perdeu muito gol. Ele perdeu muito gol. Só o Keno perdeu umas 2 bolas. Só que o Atlético Mineiro teve 2 bolas na trave, uma com o próprio Keno, outra com o Hulk. O Atlético Mineiro no primeiro tempo, o Palmeiras não viu a cor da bola no primeiro tempo. Teve uma chance, se eu não me engano, foi com o Dudu, que a bola foi muito forte, ele se esticou e não conseguiu, e uma cabeçada no Murilo. Mas o Atlético Mineiro perdeu muito gol. O Lomba não fez nenhuma defesa, mas teve 2 bolas na trave. Defesa difícil, de fato. Sim. Mas o Atlético Mineiro jogou bem no primeiro tempo, só que no segundo tempo eu acho que ele voltou apagado. E eu queria destacar um negócio assim, que eu... Assim, pô, galera a gente falar mal do Palmeiras, a gente é criticado, mas ele começou com 6 zagueiros. Não, então, mas por isso que não viu o cor da bola no primeiro tempo, cara. Ele jogou com o time completamente atrás. Ele começou com 3 laterais e 3 zagueiros.
Ah, o Mike tava de ponta direita. Lateral direito. E aí, tipo, o Palmeiras, ele teve aquela velha frase, sorte de campeão. Sim, que faz parte. Faz totalmente parte, mas assim, o Atlético Mineiro no primeiro tempo jogou bem, trancou o Palmeiras ali, encurralou o Palmeiras ali atrás. E no segundo tempo o Palmeiras acha um gol e não deixa mais o Atlético jogar. No finalzinho ainda teve um gol do Breno Lopes mal anulado, porque o Mariano já não aguentava ficar em pé e caiu. Teve um pênalti pro Palmeiras que não foi marcado, que foi pênalti aquele lance. Aquele árbitro ali, aquele árbitro é horrível. Não, muito. Só perde pra arbitragem do Botafogo e Goiás, que deu amarelo pro jogador porque ele tentou acertar o drone que tava atrapalhando o jogo. Tu viu esse lance? Não vi. Então a gente chega lá já no jogo do Botafogo, comenta um pouco mais. Mas o Palmeiras encaminha, o Palmeiras já é campeão, né? Esse time, se tinha um jogo pra perder, era esse contra o Atlético, porque é o único time que o Abel Ferreira nunca ganhou do Brasileirão, tirando o Avaí, mas o Avaí ele só enfrentou uma vez, porque o Avaí não tava na Série A nesses anos. E o Atlético Mineiro é a primeira vez que o Palmeiras do Abel Ferreira ganha ele no tempo regulamentar e consolida aí sua liderança. Acho muito difícil Fluminense ou Internacional chegarem. Fluminense pela distância, Internacional por ser um time do Mano Menezes. É difícil os dois chegarem. O Internacional, que também tinha chance de diminuir, né, ir para 52 pontos, ele empata, fica estacionado nos 50. E aí fica 10 pontos pro Palmeiras. Exato, com 8 rodadas, né? 8 rodadas. Faltam 10 rodadas. 10 rodadas não vai chegar, gente. O Internacional não vai chegar. E se chegar, vai ser pra perder no final e depois reclamar que foi roubado, porque o Internacional adora fazer isso. Eu só queria comentar do último jogo da rodada, que realmente que eu te falei que foi Goiás e Botafogo, 1-0 pro Botafogo. Tem uma hora em que o jogo é paralisado porque um drone, que não é da transmissão, tá ali sobrevoando. Aí paralisa, aí o Marçal do Botafogo pega a bola, ele fica mirando e ele chuta, ele acerta o drone. O drone que tava atrapalhando a partida. E o que o árbitro vai e faz? Ele dá amarelo pro Marçal e tira o Marçal do próximo jogo do Botafogo. Cara, é bizarro o que esse árbitro fez. Agora eu só queria falar sobre uma coisa. A gente tem um colega no TikTok que o nome dele é Brownie, né? Ele é botafoguense. Sim. E ele fica exaltando o Botafogo de uma forma, parece que é a seleção brasileira que tá jogando. Mas é o que resta o torcedor do Botafogo. E ele fala assim, e teve um vídeo, o último vídeo que ele fez, eu acho penúltimo, não vou lembrar, que ele falou assim, que jogador é esse Jefinho, hein? No final do jogo, quando todos os jogadores poderiam tocar a bola pra trás, ele vai pra cima e dá um drible e dá uma caneta no jogador. Irmão, não ganha jogo isso, cara. Isso não é o que ganha jogo. Eu não vi nada demais ainda nesse Jefinho. Pode ser que ele se torne um jogador muito importante e tal, mas... Óbvio que eu não acompanho também os jogos do Botafogo, né? Os times que eu mais acompanho no Brasileirão, assim, que eu vejo Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Acho que esses são os times... E o Corinthians também. O Corinthians tem sido bom de acompanhar. Esses são os times que eu... E o Fluminense também, né? Que tá em cima do local. Então esses são os times que eu mais acompanho. Obviamente o Brasileirão é o famoso Big Six do futebol brasileiro. Big Six. E aí eu vi a imprensa também falando muito sobre os times paulistas que alcançaram grandes coisas esse ano, né? São Paulo na final da Sul-Americana, Corinthians na final da Copa do Brasil. Sim. E o Palmeiras líder do Brasileirão e o Santos titular no gol do Flamengo. Aí é foda. Entendeu? Então o time de São Paulo também sendo. Também, tô conquistando grandes coisas. Mas o que a gente falar é que a gente sempre tem que ter parcimônia quando a gente analisa opinião de botafoguense, porque o botafoguense ele vive uma condição muito triste que é torcer pelo Botafogo. E aí quando o cara fala que o jogador é muito bom é porque o cara não tá acostumado. Então é aquele negócio, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Então o cara pode achar que realmente é um jogador excepcional e não é, né? Assim como a gente falaram que o Vitinho era craque, né? E não foi, né? Não foi. Mas final de semana, a gente tem a final da Sul-Americana, São Paulo e Estudiantes. E a gente vai comentar aqui no programa de segunda-feira. Vai ter rodada do Brasileirão. Rodada do Brasileirão e a volta da Premier League. Exatamente, então a gente vai ter bastante assunto. Segunda-feira tem bastante coisa pra comentar. Não, mas a gente também lembra que se você quiser ver esse conteúdo, a gente não tá só no YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast, se você quiser escutar só o áudio, e que a gente coloca cortes, interação com o público, muito mais coisas nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, então pode seguir a gente, rapaziada. E não se esquece que toda segunda e sexta a gente tá aqui pra falar de muito futebol. Até a próxima. É isso, rapaziada. Falou!